Meus irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo da Páscoa e hoje também festa da Divina Misericórdia, uma festa instituída pelo Papa São João Paulo II, justamente para o segundo domingo da Páscoa. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com Jesus quando ele veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta festa da Divina Misericórdia que hoje nós vivemos, nesse segundo domingo de Páscoa, nós temos várias iniciativas, tanto aqui na nossa arquidiocese de Belém do Pará, como com certeza aonde você está na sua diocese, em qualquer lugar onde você nos vê por esses vídeos, no Brasil, afora, aonde você estiver, com certeza existe uma iniciativa para celebrar esta festa da Divina Misericórdia. Uma festa instituída pelo Papa São João Paulo II, segundo as aparições de Jesus a Santa Faustina Kowalska. E assim então, nós hoje somos convidados a poder evidenciar esta misericórdia de Jesus para todos nós. O Evangelho nos fala da aparição de Jesus aos discípulos. 8 dias após a sua ressurreição, Jesus aparece. E aqui nós vemos uns elementos interessantes no texto. Primeiro, as 2 vezes que Jesus entra, ele entra mesmo com as portas fechadas. Ou seja, as portas fechadas é o símbolo do medo que os discípulos estavam sentindo. E mesmo com o medo que os discípulos estavam sentindo, Jesus entra para poder dizer que agora, como recitado, Jesus não teria nenhum tipo de dificuldade para poder realmente ir aonde ele precisa chegar. O medo dos discípulos, ou a dureza de coração, ou a falta de fé, não é para Jesus. Dificuldades para que ele possa entrar aonde ele quiser. Meus irmãos e irmãs, isso, por um lado, é muito bonito, porque quantas vezes nós deixamos fechadas a porta do nosso coração, e vejam que mesmo imersos nas dificuldades que nós vivemos, mesmo fechados em nós mesmos, Jesus pode entrar na nossa vida, Jesus pode entrar no nosso coração. Depois vocês viram Tomé. Tomé que não estava presente na primeira aparição de Jesus, ele estava somente na segunda aparição de Jesus. E aqui a frase forte de Tomé, depois que os discípulos disseram que viram o Senhor: "Se eu não vir a marca dos pregos, se eu não tocar a marca dos pregos e não pôr o meu dedo no seu lado,
eu não acreditarei. Veja mais uma vez a resistência de poder realmente acreditar no que os outros falaram, no caso, os outros discípulos. E depois Jesus aparece e pede para que Tomé possa tocar as feridas e dizer: sou eu mesmo, não sejas incrédulo, mas fiel. E Jesus conclui dizendo: tu acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Portanto, meus irmãos e irmãs, bem-aventurados, podemos dizer assim, somos nós. Porque mesmo não tendo tocado com os nossos dedos aquelas feridas, mas nós sabemos que Ele está vivo, sabemos que Ele é presente e de que Ele está na nossa vida de uma forma que nós possamos realmente acreditar nessa presença consoladora. Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia.